Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje, meus irmãos, eu pretendo trazer para vocês uma reflexão, Eu chamo reflexão, mas um estudo bíblico de toda a carta de São Judas, a carta completa de São Judas. Então, provavelmente esse vídeo ficaria aí por volta de uns 45 minutos, mas vai valer a pena porque essa carta ela é bastante interessante. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, essa carta de Judas, ela foi escrita por volta do ano 90, depois de Cristo. A carta em si, ela não tem nada nenhuma citação, nenhuma passagem, nada que possa facilitar uma datação precisa da carta, um ano preciso. Então, é por volta do ano 90 depois de Cristo. Por que alguns estudiosos chegaram a essa conclusão? Porque a datação da carta, da segunda carta de Pedro, de São Pedro, é por volta do ano 100. E Pedro usou citações deste texto de Judas. Então, dá-se a entender que é por volta desse período aí de 90 depois de Cristo. Essa carta ela não é direcionada a uma igreja especificamente, mas ela é direcionada a todo aquele que aceitou Jesus como Salvador de sua vida, todo o crente daquela região. Essa carta de Judas também ela foi escrita com a intenção de combater alguns hereges que viviam naquele período. A heresia que Judas combate aqui, não tem uma nomenclatura. Por quê? Porque eles não deixam específico aqui o que é que eles são, mas só mostra que são homens depravados, homens que viviam dentro da comunidade, dentro da igreja, mas que apresentavam uma doutrina totalmente contrária à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas não tinha pretensão de escrever a carta, mas por necessidade, quando eu digo não tinha pretensão assim de escrever neste momento, mas ele pensava em narrar, em citar alguma coisa sobre a doutrina de Jesus. Judas, alguns estudiosos dizem que esse Judas, que está citado no próprio endereço da carta, que é Judas, irmão de Tiago, que é conhecido como irmão do Senhor, não se sabe se exatamente foi Judas que escreveu essa carta ou se alguém que a escreveu e usou esse nome, essa identificação de sendo Judas, o irmão de Tiago, para que a carta dele tivesse um conhecimento ortodoxo de que, de fato, era alguém que viveu com os apóstolos ou que vivia e tinha um relacionamento próximo dos apóstolos, e por isso o seu escrito teria
autenticidade, teria ortodoxia, né? Seria reconhecido como alguém próximo dos apóstolos e que conhecia a doutrina e seria aí reconhecido como digno de crédito. Mas a grande maioria diz que é Judas mesmo, o irmão de Tiago, né, que escreve. Então fica aí algumas observações sobre a carta, sobre a introdução da carta. A carta tem um esboço, eu não vou falar, né, o esboço da carta, mas eu vou seguindo esse esboço com o passar da leitura, certo? Vamos lá, vamos começar. Tome aí a sua Bíblia. A carta de Judas é um livro antes do Apocalipse e diz assim o que está escrito. Versículo 1, porque é apenas um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas, melhor dizendo, em abundância. Então vejamos, meu irmão, Judas, servo de Jesus Cristo. Quando ele diz aqui Judas, servo de Jesus Cristo, ele está querendo colocar que ele tem uma missão e que ele é reconhecido como alguém, por exemplo, como Moisés, que era servo do Senhor, como Paulo, que era servo do Senhor, como o rei Davi, que era servo do Senhor. Ou seja, ele usa essa expressão servo para dar mais ênfase e mais autoridade à sua carta, ao seu escrito. Aí ele usa a palavra servo para dar essa autoridade, essa visão de que ele tem autoridade para estar escrevendo a carta, por ser servo do Senhor, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele coloca irmão de Tiago, né? Ou seja, irmão de Tiago, que é considerado irmão do Senhor. Aqui eu não vou entrar em detalhes se de fato os dois são irmãos de Jesus, porque breve eu farei um vídeo falando sobre os tais irmãos de Jesus, que na verdade não são irmãos, são parentes, mas por questões culturais da época, se chamava toda pessoa que era da mesma tribo, da mesma tribo, da mesma cidade, da mesma família, de irmãos, né? Aí ele diz, aos que foram chamados por Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então, a carta não é direcionada a uma igreja especificamente, a carta não é direcionada a uma pessoa especificamente. A carta é direcionada a todo aquele que foi chamado, amados por Deus Pai e que foram guardados em Jesus. Ou seja, Jesus é guardião, né? Então, Jesus que guarda eles. E ele diz, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas em abundância. Então ele pede paz para aquela comunidade que andava turbulenta, né? na turbulência da presença de hereges, de falsos doutores. Ele pedia misericórdia da parte de Deus e pedia caridade para que a caridade aumentasse, né? Para que fosse concedido tudo isso em abundância. Ocasião pela qual Judas escreveu essa carta. Versículo 3. Amados, enquanto estava todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Então veja, ele diz, amados, eu estava empenhado em vos escrever a respeito da nossa salvação. Então Judas gostaria de escrever
para os crentes, falando sobre a salvação, né? De maneira comum, mas ele se teve na necessidade de obrigação para dar aos irmãos uma exortação, um ânimo, para que pudessem combater pela fé, de uma vez por todas, a fé que recebeu dos santos, para que pudessem combater de uma vez por todas. Aí ele diz no versículo 4, de fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já há muito marcados para esta sentença, uns ímpios que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para a degradação e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu não queria escrever a vocês nessas condições, numa condição de imediatez. Eu queria vos escrever em detalhes, com mais calma, a respeito da nossa salvação comum em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se infiltraram entre vós alguns homens, já há muitos marcados para esta sentença, uns ímpios que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para a desregradação, para viver de maneira profana, para viverem de maneira... Ou seja, é o que acontece hoje, por incrível que pareça. Hoje acontece isso. Tem pessoas infiltradas dentro da igreja, dizendo dentro da igreja e falando, interpretando a Sagrada Escritura de maneira conveniente às suas depravações, aos seus desejos, às suas intenções, ao seu querer. Por exemplo, uma linguagem que é sempre usada é: o Senhor, ele não está preocupado com o que você fez ou com o que você faz, porque ele te ama, ele é misericórdia. Afinal, ele é amor, né? Então, Judas está dizendo exatamente isso. Eu não queria escrever a vocês nessas condições, mas é necessário, porque no meio de vocês existe alguém que está depravando a graça de Deus, a graça do nosso Deus. Então é necessário corrigir. Aí ele começa a falar sobre os falsos doutores. Ele vai dando características desses falsos doutores. Versículo 5. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais, tudo de uma vez por toda, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Então veja, ele está dizendo, vocês já sabem da história da salvação. Vocês conhecem que quando o povo estava no Egito, Deus tirou o povo do Egito, e quando o povo estava peregrinando no deserto, aqueles que foram infiéis, o Senhor, ele diz, o Senhor destruiu os incrédulos. Então nós sabemos que daqueles que saíram do Egito e entraram deserto adentro depois de passarem o Mar Vermelho, a palavra de Deus revela para nós que para entrar na terra prometida, daqueles que saíram do Egito, só entrou Josué e Calebe. Todos os outros morreram, só entraram os seus descendentes. Porque o povo passou 40 anos no deserto vagando. Então Judas está dizendo, olha, quero trazer-vos à memória, embora vocês já conheçam tudo, mas de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E ele continua dizendo, versículo 6, e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou os presos em cadeias eternas,
sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Então o versículo 6 ele diz, olha, o castigo dos hereges, o castigo desses que plantam a discussão, a desordem no meio de vocês são incrédulos, então o Senhor vai fazer o que fez com aqueles incrédulos que saíram do Egito e que morreram no deserto. Também o Senhor não vai poupá-los, porque também não poupou os anjos que abandonaram sua morada eterna e foram então precipitados para o inferno, acorrentados. E esse acorrentado é uma linguagem espiritual para falar, né? É uma alegoria para falar de algo que eles estão presos, eles estão limitados, né? Eles não estão para fazer o que querem, na hora que querem, quando querem. Até os demônios, para fazerem alguma coisa no mundo, só fazem porque Deus permite. E aí entra a questão da providência divina. E eu não vou explicar aqui porque passaria muito tempo para explicar sobre a providência divina. Mas a providência divina está resumido naquele versículo da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então até a tentação de Satanás, de uma maneira ou de outra, Deus, na sua providência, faz com que a tentação de Satanás seja para nós motivo até de salvação. Isso aí é conteúdo para outro vídeo sobre a providência divina. Vamos lá no versículo 7. De modo semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de fogo eterno. Então veja, meus irmãos, Judas está dizendo aqui, olha, os hereges que estão no meio de vocês, eles vão sofrer, eles são incrédulos, então eles vão sofrer como o povo que saiu do Egito, mas que foram incrédulos, vão sofrer a morte. Deus não o poupará, Deus os destruirá. Depois ele fala dos anjos, né, Satanás e os seus demônios, que abandonaram a sua morada, né, e foram precipitados ao inferno e estão acorrentados para o dia do juízo final. E ele diz que esses que são hereges, que propagam a devassidão dentro da igreja, também sofrerão o mesmo que sofreu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Por quê? Porque quiseram prostituir-se, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Isso está lá em Gênesis 19, aquela história de Ló, né, quando Ló estava na sua casa e 3 homens vieram à sua casa, e aqueles 3 homens eram 3 anjos, 3 seres espirituais, né, que estavam ali materializados, né, e entraram na casa de Ló, e os habitantes de Sodoma e de Gomorra tentaram invadir a casa de Ló para ter relação sexual. Eles mesmos dizem, traga para fora os homens que estão na tua casa para que nós possamos abusar deles. Ou seja, quando ele diz para que nós possamos abusar deles, ele está dizendo para termos relações sexuais. Ou seja, eles eram pessoas que tinham uma prática homossexual, né? E além de ter a prática homossexual, eles também tinham a fornicação. Eles faziam sexo a todo tempo, fora do matrimônio. E ele diz aqui que eles procuraram se unir com seres de natureza diferente. Ou seja, aqueles 3 homens eram anjos que tinham ido até a casa de Ló. E os homens de Sodoma e Gomorra tentaram ter relações sexuais com anjos.
tal estava o nível de depravação daquela cidade. E eles não conseguiam distinguir se aqueles homens eram homens ou seres espirituais. Então você lê depois Gênesis 19 e você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Então, esses são os castigos que Judas toma como exemplo do Antigo Testamento para dizer para eles que eles sofrerão um castigo nos últimos dias. Por que Judas toma exemplos do Antigo Testamento? Porque quando ele foi escrever a carta, ele não tinha outros escritos do Novo Testamento como nós temos. Por isso ele só usou coisas do Antigo Testamento. Como depois Pedro vai tomar da carta de Judas para escrever na sua segunda carta algumas citações. Então, Judas era alguém que era letrado, alguém que tinha conhecimento, alguém que tinha conhecimento da história judaica, alguém que tinha conhecimento da história do povo de Israel, Israel histórico, alguém que tinha conhecimento da cultura israelita, e por isso ele vai dando exemplos e vai citando, né? Ele fala aqui sobre as blasfêmias dos hereges que estavam infiltrados na comunidade. Versículo 8 da carta de Judas. Ora, estes agem do mesmo modo, na sua alucinação, maculam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Então vou dar uma paradinha aqui e vou voltar ao versículo 8 para explicar. No versículo 8 ele diz: ora, estes quem? Estes hereges, estes difundidores de doutrinas contrárias à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, agem do mesmo modo. Que mesmo modo? Do mesmo modo dos exemplos anteriores que eu falei, que está nos versículos anteriores. O povo que foi incrédulo, que tinha sido tirado do Egito, mas foi incrédulo e morreu no deserto. Os anjos, que mesmo estando nas moradas celestiais, foram infiéis e abandonaram as suas moradas antigas. E os homens de Sodoma e Gomorra, que foram depravados ao limite, a ponto de praticarem sexo nas praças e pior, entre homens com homem e mulher com mulher. Então ele diz: ora, estes agem do mesmo modo, na sua alucinação, maculam a carne, desprezam a autoridade. Olha, maculam a carne, ou seja, se prostituem. E aqui, meus irmãos, não é a carne simplesmente carne, né, corpo, mas carne ser humano, né, toda a estrutura do ser. Maculam a carne, desprezam a autoridade. Esse macular a carne não é macular apenas a carne deles, mas macular a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio na carne, que veio como homem. Maculam a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, maculam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza eles diziam coisas contrárias a Jesus. São considerados também os anticristos, como João escreve nas suas cartas. Aqueles que negam a Jesus, aqueles que falam mal, que maculam, que sujam a reputação de Jesus. Não que alguém consiga sujar a reputação de Jesus, porque isso é impossível, mas falam mal, blasfemam contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Desprezam a autoridade. Que autoridade? A autoridade de Jesus, né? A autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo,
que está por exemplo, que está acima da autoridade dos anjos, como está lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 21, e Colossenses, capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus está sentado num trono e foi feito acima, né? Quando diz foi feito, aqui não é que Jesus é criatura, mas a posição de Jesus homem, a posição de Jesus Filho de Deus que se fez carne, está acima. Jesus é Senhor dos anjos, Jesus é Senhor de tudo. Mas mesmo assim eles desprezam a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e injuriam as glórias, né? Injuriar as glórias é terrível, meus irmãos, como esses homens estavam plantando dentro da comunidade aonde Judas direciona sua carta a depravação da vida cristã. Eles estavam poluindo a comunidade. O versículo 9, quando diz, né, que Moisés disputava que Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele dá o exemplo de Miguel guerreando, né, combatendo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, porque Miguel, sendo um arcanjo, não se atreveu a dizer palavras injuriosas, palavras de blasfêmia contra Satanás, mas apenas diz: o Senhor te repreenda. E Judas está dizendo: olha, se um anjo, um arcanjo, não pode, não deve, né? Esse não pode, não porque ele não tenha poder, né, para dizer, mas pela santidade angélica, ele não pode, ele não faria algo contra a natureza angelical de falar palavras de blasfêmia. Aí ele está dizendo: olha, se os anjos não falam palavra de blasfêmia, esses homens têm blasfemado contra a carne, têm desprezado a autoridade e têm injuriado a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, volto a dizer aquilo que eu disse lá na introdução, né, da carta. Judas tem conhecimento do Antigo Testamento e ele chega a citar coisas aqui de livros até apócrifos, livros que não são dos escritos do Antigo Testamento, né? A gente vai ver aqui, ele vai citar, ele chega a citar trechos da ascensão de Moisés, ele chega a citar trechos do livro de Enoque, né? Então a gente pode ver aqui ele cita Enoque, capítulo 48, versículo 10, né? Ele cita essa parte quando fala de Judas, de Miguel guerreando contra Satanás, no livro Assunção de Moisés, né? Um livro chamado Assunção de Moisés, um livro apócrifo. E Judas vai citando até textos apócrifos, mas que com certeza no período de Judas aqui tinha um valor histórico para dizer que Judas era alguém que era conhecedor, ele sabia do que ele estava falando a respeito do povo de Deus e a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, né? Mas estes injuriam o que não conhece. Por outra parte, as coisas que conhece fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. Ou seja, as coisas que eles não conhecem, eles injuriavam. Por exemplo, Jesus Cristo, de fato, eles não conheciam, né? E tantas outras coisas eles não conheciam e faziam questão de blasfemar contra, de dizer coisas terríveis contra. E ele está dizendo que aquilo que eles conhecem fisicamente, como os animais irracionais,
só serve para perdê-los. Ou seja, aquilo que era espiritual eles não tinham conhecimento e blasfemava contra. Mas aquilo que eles conheciam fisicamente só servia para a desgraça deles, né? Sua perversidade, a perversidade desses homens. Judas começa a citar a sua perversidade, o quanto eles eram perversos. A partir do versículo 11, diz assim: ai deles, esse ai na Bíblia, né? Se você for ler o Apocalipse, você vai ver que tem os 7 ais no Apocalipse, né? Ai disso, ai daquilo, ai. E aqui ele diz, ai deles. Jesus, quando foi falar e repreender os fariseus, Jesus dizia, ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus mentirosos, ai de vós, raça de víbora. Então, esse ai denota aqui uma punição, um castigo que virá sobre aquele ao qual é pronunciado o ai. E Judas diz, ai deles, porque trilham o caminho de Caim. Olha, ai deles, porque trilham o caminho de Caim. Então Judas volta a citar trechos do Antigo Testamento, da Torá, principalmente do Gênesis, para mostrar que ele é conhecedor e que ele tem autoridade para falar, né? Ai deles, porque eles trilham o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão, e perecerão na revolta de Coré, né? Ou seja, aqui eu não vou entrar em detalhes, você pode depois dar uma pesquisada quem foi Balaão e quem foi, aonde foi a revolta de Coré, né? Teve ali no Antigo Testamento, está lá em Números, capítulo 22, versículo 2, e ele vai citando outras passagens depois. Então, ele está dizendo que, assim como Caim sofreu o castigo por ter matado o seu irmão, porque quando Caim matou Abel, o Senhor expulsou Caim de sua terra, né, para ser peregrino, viajante e vagar, errante pelo mundo afora. E daí surgem outras nações que se tornaram as nações mais perversas e violentas, e foi por esse motivo que o Senhor depois enviou o dilúvio para destruir toda a face da terra, porque os descendentes de Caim, né, os descendentes de Caim, que eram maus, começaram a fazer com que a terra toda a humanidade se tornasse pessoas terríveis, de má índole. E daí veio o dilúvio e se salvou apenas 8 pessoas, Noé, suas 3 noras, seus 3 filhos e a sua esposa, né? Versículo 12. São eles que constituem manchas nos vossos ágapes, regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmos. Veja, são eles que constituem mancha nos vossos ágapes. Ou seja, são esses homens, esses hereges que estão manchando o amor dos irmãos da igreja, né? Lembra que Jesus disse, por se crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, naquele tempo já, no ano 90 aproximadamente, Judas está dizendo, olha, são esses homens que estão esfriando o amor de vocês, que está maculando o amor de vocês, porque eles não sabem fazer outra coisa a não ser regalando-se irreverentemente, apacentam a si mesmo. Aí ele diz, são nuvens sem água, levadas pelo vento. São nuvens sem água,
levada pelo vento. Vejam o que são os hereges na visão de Judas. Nuvem que não contém água, levadas pelo vento. E o vento leva para onde quer. Por quê? Porque não tem destino certo. E porque é vazia. Porque é vazia. Se tivessem carregadas de água, com certeza, antes de ser levada, despejariam água e a água produziria muito fruto. Mas nem água eles tinham. Quando eu digo nem água, estou dando o exemplo da nuvem, né? Eles eram tão vazios que eles não poderiam produzir chuva que regasse a terra e fizesse com que a terra desse frutos. É isso que se espera de uma pessoa que segue a Jesus. Que ela esteja cheia da água viva do Espírito Santo para poder regar outras pessoas e essas pessoas darem frutos. São também árvores que no fim do outono não dão fruto, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Ele está dizendo que os hereges são como árvores que no final do outono não dão fruto. São equiparados a uma árvore que é arrancada 2 vezes pela raiz. 2 vezes. Ser arrancado pela raiz uma vez já bastaria. Então são árvores arrancadas 2 vezes pela raiz. Versículo 13. Ondas bravias do mar e a espumarem a sua própria impudência, astros errantes aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Olha, são nuvens sem água, são árvores que não dão fruto, são ondas bravias e a espumarem, né? Ou seja, alguém com raiva, espuma de raiva. Né? Ele diz também, são ondas bravias do mar a espumarem a sua própria impudência. São astros errantes. Astros errantes. Aqui é mais uma citação dos apócrifos, né? O apócrifo livro de Enoque. Ele diz assim, ó, nos apócrifos judaicos, os anjos são frequentemente simbolizados por estrelas. Livro de Enoque, Enoque 18, versículo 15 seguinte, depois capítulo 21, versículo 5. Então, quando Judas diz que eles são como astros errantes, Judas está dizendo, eles são como aqueles anjos, que lá no início, o castigo foi, ele dizia, os hereges receberão o mesmo castigo que os anjos. Ele está dizendo que os hereges são como os anjos que se tornaram demônios. Então veja, meus amados irmãos, Judas aqui não tem papa na língua, na linguagem, né, até vulgarizada aqui, mas Judas não tem papa na língua. Judas não tem melzinho na chupeta para falar de herege. Ele diz que o herege é herege, ele diz que o herege é semelhante a um demônio, ele diz que o herege é como uma nuvem que não tem água, é vazio, não produz nada, não pode produzir fruto. Ele diz que o herege é como uma árvore que não produz fruto. Ele diz que o herege é como as ondas do mar, que só produz espuma, mas que não serve para nada. Então é isso que Judas fala do herege. E quando nós vamos falar dos hereges, as pessoas ficam incomodadas, atacam a Igreja Católica, mas quando você fala qualquer coisa, se incomodam. Ah, porque você é cristão, você tem que amar, você tem que ser uma pessoa passiva, uma pessoa que ama, uma pessoa que respeite, uma pessoa que seja tolerante com as diferenças. O que se coloca
com as heresias no meio da comunidade é algo que pode ceifar a salvação dos crentes. E é por isso que Judas, a muriçoca me incomodando aqui, ó. E é por isso que Judas não poupa, né, elogios, entre aspas, para dar nomes aos hereges. Ele continua, né, dizendo no versículo 14: a respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de iniquidade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele e os pecadores ímpios. Então, como eu dizia, né, a respeito deles profetizou Enoque. Então, como eu falava, os protestantes, por exemplo, eles não admitem a sagrada tradição apostólica, porque a Bíblia tem que estar na Bíblia. Eu fico querendo entender, fico imaginando como é que eles fazem, por exemplo, com esse livro, com essa carta de Judas, quando Judas cita um monte de passagens de livros apócrifos, livros que não estão no cânon do Antigo Testamento, como por exemplo esse do versículo 14 até o versículo 15, esses dois versículos aqui, que a respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: veja, eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer um julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Ou seja, isso está num livro chamado Enoque, no capítulo 1, versículo 9, e também na Reminiscências de Enoque. Ou seja, meus irmãos, Judas está usando livros apócrifos para sustentar, para dar ênfase à sua autoridade de escritor para com a igreja. O versículo 16 ele diz: são uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com as suas concupiscências. Olha, Judas não poupa elogios para falar e para conjurar os hereges. São uns murmuradores. Olha, qualquer semelhança aqui com os protestantes não é mera coincidência. Eles são murmuradores, eles são revoltados contra o destino da igreja, que procedem de acordo com suas concupiscências. Veja o que o herege faz por meio de suas palavras. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando o seu interesse está em jogo. Olha só, meus irmãos, veja que coisa mais tremenda aqui. O herege, ele blasfema, né? Ele fala mal, ele xinga. Por exemplo, o protestante.
Ele fala mal da igreja, ele fala mal do Papa, ele fala mal dos sacramentos, ele fala mal da Eucaristia, ele fala mal de Maria, ele fala mal de todo mundo. Mas quando o interesse deles está em jogo, ele bajula. Quando ele está interessado em tirar você da Santa Mãe Igreja, quando ele está interessado em tirar você de dentro do corpo de Cristo, ele bajula você. O interesse dele está em jogo, ele bajula. Ele trata você com aquele jeitinho brasileiro, com carinho, com amor. Amor, entre aspas. Ele bajula você. Porque o interesse dele está em jogo. O desejo dele está em jogo. Se ele não tiver com os seus interesses em jogo, ele blasfema, né? Ele começa a blasfemar. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão prontos a bajular. Estão prontos a bajular quando o seu interesse está em jogo. Continuemos, versículo 17, e aqui Judas já está dando exortações aos fiéis. Veja que Judas, ele no cabeçalho da carta, ele diz quem ele é, depois ele fala sobre o motivo pelo qual ele escreveu a carta. Versículo 5, ele começa a falar dos falsos doutores e o castigo que está reservado para eles. No versículo 8, ele começa a falar suas blasfêmias, a maneira que eles, os falsos doutores, blasfemam. No versículo 11, até onde nós terminamos de ler agora, Judas começa a enumerar a perversidade desses homens. E agora no versículo 17, ele começa as exortações aos fiéis. O ensinamento dos apóstolos. Judas começa a citar os apóstolos. Ele começa a citar os apóstolos. Por exemplo, ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas está dizendo para a igreja: lembrem-se das palavras dos apóstolos. Ou seja, não é somente o texto do Antigo Testamento, como muita gente diz hoje, a Bíblia. Ele não está dizendo, lembre-se das palavras dos apóstolos. Nós sabemos que o cano do Antigo Testamento estava pronto. O cano do Novo Testamento ainda não estava completo. Isso vai acontecer lá pelo 4º século. Mas Judas já está dizendo aqui, olha, a tradição oral, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, lembrem-se disso e vocês não serão enganados. Lembrem-se daquilo que os apóstolos vos ensinou e vocês não serão enganados. Vocês não serão enganados. E ele continua dizendo, né? Versículo 18. Pois vos diziam, no fim do tempo surgirão escarnecedores que levarão vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o Espírito. Então Judas está dizendo, para não ser enganado, meus irmãos, lembre daquilo que os apóstolos transmitiu para nós. Eles transmitiram a palavra, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falaram que no fim dos tempos viriam homens que seriam escarnecedores, zombadores, que levariam uma vida de acordo com as suas concupiscências. E se você está vendo esse vídeo, mas não conhecia o meu canal ainda, na playlist, né? Você vai lá na playlist, você vai ver lá, mês da Bíblia 2019. A gente estudou aí a primeira carta de São João, e João fala exatamente sobre isso, né? A concupiscência do olho e a concupiscência da carne, ou seja, a inclinação ao pecado que todo ser humano tem, mas João diz que esses aqui,
eles levavam vida de acordo com as concupiscências. Ou seja, a vida deles, a motivação de vida deles era o pecado, era a concupiscência. E eles viviam segundo a sua cabeça. Eram homens psíquicos, ou seja, homens que não tinham o Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que aqueles que vivem segundo a carne colhem, da carne a corrupção. Aqueles que vivem segundo o Espírito colhem do Espírito a salvação. Ele diz: aquele que vive da carne é carne, mas aquele que vive do Espírito é Espírito. Continuando, meus irmãos, versículo 20, aonde o apóstolo, o escritor Judas vai dizer aqui os deveres da caridade. É um dever viver na caridade. Ele diz, versículo 20, mas vós, aqui ele já não está falando sobre os hereges, sobre os ladrões, sobre aqueles que traziam divisões. Ele está falando sobre os crentes agora. Ele diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Ele diz, mas vós, para os crentes, mas vós, edificando-vos a vós mesmos, ou seja, a igreja edificando um ao outro, na vossa santíssima fé e orando no Espírito. E esse orar no Espírito aqui, meus irmãos, vai além de orar em línguas ou de falar em línguas. É orar pela força do Espírito. É orar por meio do Espírito. Por exemplo, quando nós não conseguimos desenvolver uma oração que agrade a Deus, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo vem em nós com gemidos inefáveis e ora em nós. E ele continua dizendo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se nós confiarmos em Deus, se nós depositarmos a nossa fé na misericórdia de Jesus, temos convicção plena, como a primeira carta de São João nos coloca, de que nós seremos salvos e de que nós viveremos a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, procurai convencer os hesitantes, os hesitantes, ou seja, aquele, vou seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ou não vou? Não, eu tenho que seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Seguir Jesus é o meu propósito. Mas de repente, quando ele vê as perseguições, as tentações, aí hesita. Aí ele diz aqui, procurai convencer os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os ao fogo, de outros ainda tende misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Então veja, procurai convencer os que hesitam, aqueles que estão, vou ou não vou? Por exemplo, o jovem rico, que depois do chamado voltou atrás. Um desse é alguém que hesita a seguir Jesus. Ele diz, procurai convencer os hesitantes. A outros procurai salvar, outros que estão perdidos, homens que estão perdidos, pessoas que não são da igreja. Ele está dizendo, vocês, a outros procurai salvar, arrancando-os do fogo. Que fogo? Do fogo do inferno.
que está reservado para todo aquele que não crê em Jesus, para todo aquele que não se aproximar de Jesus, para todo aquele que não servir a Jesus, arrancando-os do fogo, como disse o apóstolo Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. De outros ainda tende misericórdia. Ou seja, tem pessoas, meus irmãos, que necessitam da misericórdia e por meio da misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Ou seja, nós também, ele está dizendo aqui que vocês também que são crentes, nós também temos as nossas vestes, né, manchada pela carne, manchada pelo pecado. Por isso ele diz que a gente precisa ter misericórdia dos outros e nos aborrecermos da própria veste manchada pela carne. Ou seja, a gente precisa ter misericórdia do outro porque a gente é pecador, mas a gente também precisa se aborrecer do pecado que mancha a nossa vida. Quando ele diz mancha a nossa carne, não é somente carne, porque a pessoa pode pensar e tentar reduzir a carne aqui ao pecado contra a castidade, os pecados a respeito da sexualidade. Mas ele fala de modo geral, nosso ser, aborrecendo a própria veste manchada pela carne, ou seja, se aborrecendo do pecado que mancha o nosso ser. E Judas conclui a carta fazendo uma doxologia. Ele diz: aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar, aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória irrepreensível, é jubilosos ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Ele está dizendo, olha, aquele que pode, guardai-vos da queda e apresentai-vos. Ele diz aquele que pode, ou seja, quem é crente e pode perseverar pela graça e a misericórdia de Deus. Ele diz aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória irrepreensível e jubiloso, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, ou seja, antes de todos os séculos, a Jesus Cristo, glória, poder, majestade e domínio. E ele diz, agora, no tempo presente, a Jesus Cristo, glória, majestade, poder e domínio. E ele diz, e por todos os séculos que virão, a Jesus, glória, majestade, poder e domínio. E ele conclui dizendo, amém. Meus amados irmãos, eu quis trazer essa reflexão sobre a primeira carta que eu fiz uns vídeos recentemente sobre a primeira carta de João, aí estava confundido aqui. Mas sobre a carta de Judas, essa carta é pequena, mas essa carta traz para nós, meus irmãos, algo grandioso, algo que vai além do que nós podemos imaginar. É muito linda essa carta, é muito linda a preocupação de Judas com a igreja. É muito lindo o cuidado de Judas com a igreja para que os hereges não venham destruir, não venham causar desordem na igreja. A igreja hoje, católica, apostólica, romana, no Brasil, sofre uma crise imensa. Esses mesmos hereges do tempo de Judas, hoje estão dentro da igreja, produzindo desordem, produzindo bagunça, levando tantos e tantos católicos a viver como Judas fala destes homens, como nuvem vazia,
como árvore que não dá fruto, como onda que produz espuma e que não serve para nada, como, infelizmente, pessoas que estão seca, como árvore arrancada pela raiz 2 vezes, como Judas diz. Como astros errantes, ou seja, como demônios que vagam pelo mundo. E essas pessoas estão infiltradas dentro da igreja, querendo destruir a igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, espero que você tenha gostado dessa reflexão, desse estudo sobre a carta de São Judas. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora te proteja e que você possa verdadeiramente ser fiel. Que você possa, pela misericórdia de Deus, ser fiel ao chamado, estando com os seus ouvidos atentos à palavra de Deus que está na Sagrada Escritura, a palavra transmitida pelos apóstolos de viva voz na sagrada tradição da igreja e aquilo que o magistério da igreja nos ensina, porque recebeu de Jesus, guarda o depósito da fé e nos transmite tal como receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhecer e vamos ajudar a evangelizar. Compartilha, se inscreve, chama pessoas para se inscrever nesse canal aqui. Esse canal aqui vai além de trazer informação, mas ele vem com o propósito de nos trazer uma vida de espiritualidade e de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, fica na paz.